cumprindo a nossa promessa de vir às quintas-feiras. Por solicitação de muitos de vocês, nós passamos o horário para 19 horas, porque é um horário mais conveniente para a maioria das pessoas. E realmente 18 horas é um horário inconveniente, que ainda nós estamos na transição, especialmente quando a gente voltar a trabalhar, né? Aí, 18 horas, você nem saiu do trabalho e nem chegou em casa, né, Márcia? Verdade. O tema que nós elegemos hoje para falar é enxaqueca e cefaleia. Esse é um tema muito palpitante, no meu entender. Pulsante. Márcia cobriu esse tema, fez uma apresentação extensa no último Congresso Brasileiro de Neurovisão do ano passado. Ela fez uma palestra longa, cobriu isso durante 1 hora, então ela nos deu uma abordagem grande e ela que tem mais experiência no atendimento clínico dos pacientes, mas nós é um tema que a gente tem estudado muito, por uma razão até óbvia da importância que o tema tem na vida das pessoas. Brasil, a gente não tem estatística confiável para dizer como é que isso impacta a maioria das pessoas que se queixam de catarata, que se queixam de fotofobia e enxaqueca, que são duas coisas que vêm muito junto. De regra, a enxaqueca, a cefaleia, vem sempre acompanhada de fotofobia. Eu quero inicialmente falar da importância da proporção de pessoas que são atingidas. Como eu não tenho estatística no Brasil, eu vou usar a estatística americana. E nos Estados Unidos, dos 18% das pessoas são de certa maneira atingidas tem queixas de enxaqueca e fotofobia, segundo dados da Fundação Americana de Pesquisa em Enxaqueca, e outros sites também dão mais ou menos esse número. E normalmente as mulheres são igualmente atingidas, homens e mulheres são igualmente atingidos até a adolescência. Depois da adolescência, quando entra em cena os hormônios femininos, aí a proporção de mulheres diminui e até os 40 anos de idade, e depois ele aumenta, e a partir dos 40 anos de idade, 80% das pessoas com queixa de cefaleia e enxaqueca são mulheres. A grande importância desse processo é que quando você é atingido por uma crise de enxaqueca, os portadores sabem disso, eles ficam inaptos para o trabalho. É difícil você trabalhar, principalmente quando o trabalho é cognitivo, é de uso da mente. É muito difícil você executar o seu trabalho. E aí nós temos um quadro que ou você vai trabalhar com dor de cabeça, ou você vai usar uma medicação que, de regra, te causa um quadro, né, Márcia, de sonolência, de embotamento mental, e aí você não consegue realmente, às vezes até é impedido até por um trabalho manual em casa. Só quem sofre de enxaqueca e cefaleia sabe quão doloroso é esse quadro. E de uma maneira geral, todas as pessoas que têm cefaleia e enxaqueca também se queixam de fotofobia. E aí é que nós entramos em cena, porque nós, como oftalmologistas, é que temos o dever ou o encargo de abordar a fotofobia. Enxaqueca e cefaleia tem uma discussão sobre a fisiopatogenia que até hoje ela é inconclusa. Nós não sabemos quais são os reais mecanismos de enxaqueca, né, Márcia? Mas, de uma maneira geral, quando você não sabe o que é, aí você coloca a culpa em tudo,
Então, é o café, é a noite mal dormida, é porque você comeu gordura, é porque você tomou álcool. E realmente, grande parte desses agentes, eles podem funcionar como gatilho. É interessante, porque, por exemplo, por sermos oftalmologistas, a cefaleia não seria uma preocupação inicial nossa, né? Nós vamos tratar, o paciente vem, procura, vem ao hospital, principalmente o oftalmologista, quando ele fala em a dor de cabeça, e muitas vezes aparece dor de cabeça, o que a gente busca nisso aí é uma causa oftalmológica para essa dor de cabeça. E o que a gente tem como manifestação, que a gente chama de astenopia ou desconforto visual, né? Nós vamos procurar uma causa refracional, uma causa estrabísmica, uma sobrecarga na parte, por exemplo, da convergência, da vergência, etc., que se manifeste, então, a um esforço visual. Então, a gente procura esse tipo de queixa. E saindo fora desse até quadro... olho seco, né? Até olho seco. Olho seco, quer dizer, existem causas médicas para dor de cabeça, mas o que chamou muita atenção, e eu acho que esse é o motivo, é bom a gente deixar isso claro aqui, nós não estamos falando desse tipo de queixa. Nós não estamos falando daquela cefaleia que você encontra uma causa oftalmológica, por exemplo, no olho seco, uma dificuldade na convergência. A gente tem que excluir essas causas oculares para dor de cabeça. O que nós aqui, como dois oftalmologistas e como parte de um trabalho neurovisual, queremos colocar para vocês é o que são, o que é que os nossos pacientes têm, qual que é a história deles e que tem nos levado a pesquisar muito, né, para identificar, fazer uma associação, já que aparentemente muitos dos nossos pacientes também, ao mesmo tempo que nós vamos olhar as causas oftalmológicas, eles já passaram por outros especialistas. Então, o que a gente vê é que tem um histórico aqui, muitos desses casos que a gente, como o Ricardo está falando, que ele já passou por um neurologista, ele já passou por um alergista, porque, na verdade, gente, esse assunto que a gente fala cefaleia, dor de cabeça, migrânia, enxaqueca, é um assunto extremamente complexo, como o doutor Ricardo está falando. É tão complexo que eles falam que existe talvez mais de 50 causas de dor de cabeça. E entre essas causas, nós estamos vendo aí, né? Existem vários livros que falam sobre as causas relacionadas à parte alimentar, à parte hormonal, então vários assuntos que são importantes e precisam ser excluídos. Mas o que chamou atenção e que nos fez realmente aprofundar foi o nosso contato com os nossos pacientes. Os nossos contatos e descobrir que essa queixa que a gente esperava que fosse relacionada a uma parte de lacrimejamento, a um desconforto visual, ao olho seco, etc., que a gente podia corrigir com a parte oftalmológica, só não era suficiente para responder a isso, né? E muitos pacientes falavam, doutora, não é meu óculos que está ruim, não é um óculos de descanso, porque o óculos de descanso eu já estou usando. E mesmo assim, à medida em que eu faço um esforço visual prolongado, eu começo a ter uma dor de cabeça. E outra coisa que nos incomodava muito, e que inclusive é um dos motivos que nós estamos fazendo essa live aqui, é que isso acontece muito em criança, gente. Criança, normalmente, não tem dor de cabeça, né? É raro ter uma dor de cabeça. Então a gente exclui uma causa, por exemplo, uma causa de uma rinite alérgica ou uma causa de um problema, às vezes, otorrinolaringológico, uma causa, às vezes, relacionada até mesmo às ATMs, etc. Então você vai excluindo, mas ficam alguns pacientes, e na verdade a maior parte dos nossos casos, onde essa queixa está muito presente, cefaleia. Então, o principal, essa dor de cabeça, né? Sempre que eu acabo meus estudos, aí a gente está acabando de ver aí o pessoal digitando isso aqui para nós e que é muito interessante. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso e nós vamos falar sobre isso contando casos para vocês de pacientes. E eu vou contar uma coisa, foi difícil, viu? Foi difícil. Eu falei assim, vamos ver uns casos aí de cefaleia? De repente, gente, rapidamente, eu tinha uns 50 prontuários assim para examinar e ver o que é que eu podia falar sobre isso. E isso me chamou mais atenção ainda, porque
depois do atendimento, a gente desenvolve um relacionamento mais próximo aos pacientes e começa a perguntar, e aí, melhorou? Nós temos no nosso protocolo, na primeira etapa, nós tiramos toda a parte, todas as questões médicas, e depois que a gente faz o objetivo do tratamento, que é suprimir as possíveis causas desse desconforto progressivo que leva a cefaleias, nós queremos saber se o paciente melhorou ou não. E eu gostaria de contar uns casos, porque eu acho que às vezes uma ilustração personaliza, e eu acredito que muitos de vocês vão se encontrar nessas histórias que nós vamos apresentar aqui, e mais do que isso, gente, vocês vão entender por que a gente fica tanto e procura tanto entender, acolher e intervir da melhor maneira possível, né? Porque cefaleia é interessante, que é uma coisa assim, que só a gente sentindo que a gente sabe como isso pode ser impactante. E mais do que cefaleia, o dureza é ter uma enxaqueca. E muitas vezes eu tenho crianças com enxaqueca. E sabe uma coisa que também me incomoda muito, depois a gente pode até mais falar sobre isso, é que quando a gente começa com dor de cabeça, a gente começa assim, com umas gotinhas de cibalena, né? Antigamente a gente tomava cibalena, hoje não existe mais cibalena, né? Isso é para o pessoal que está na faixa de risco do coronavírus, os acima de 50 que sabem. Mas hoje a gente dá o quê? A gente dá umas gotinhas de Novalgina, umas gotinhas de dipirona, e aí o que eu vejo é que isso vai aumentando. Então a criança começa com umas gotinhas, depois aumenta mais, ela começa a levar na bolsa, ela começa a ser na escola, mas às vezes também a mãe tem que buscá-la, porque ela vai ficando num estado total de desconforto que ela não consegue mais prosseguir na escola, ela não consegue. A mãe vem buscar porque não tem condição de melhorar. Então eu queria contar uns casos para vocês aqui. Para não ficar muito grande, eu até fiz um resumozinho aqui, que está aqui do meu lado aqui, para a gente ver, mas a primeira vez eu vou contar para vocês dois adultos, a Cláudia e o Leandro, tá? Vou contar, eles não são casados, tá, gente? Mas é porque as histórias aqui estão mais ou menos na mesma faixa etária. A Cláudia tem 46 anos e ela é uma engenheira, e o Leandro é um comerciante de material de construção, tá bom? Então, olha só, gente. Os dois têm filhos que são nossos pacientes. Então, muitas vezes, eu começo a tratar essas cefaleias, essas enxaquecas, em crianças que vêm, mas para eu tratar, para eu levar isso em consideração, o paciente normalmente, se o caso é mais severo, ele já passou por um neurologista, ele já foi visto pelo pediatra, pelo neuropediatra, por outros profissionais. Então ele chega aqui e as histórias são o seguinte, eles têm filhos que são nossos pacientes. E quando eles veem o resultado, então eu trato os adultos. Mas essa história, ela se repete, como vocês vão ver. Então, olha só, tanto a Cláudia quanto o Leandro sempre gostaram de estudar. E sempre tomaram remédio para dor de cabeça quase todos os dias. Já fizeram avaliação neurológica, que muitas vezes referem também enjoo, náusea, fotofobia. Não conseguem lembrar do que leem, não assimilam, às vezes leem a mesma linha sem perceber que estão voltando na mesma linha. A Cláudia, inclusive, já fez cirurgia de miopia, enxerga bem, tá? Mas ela não sai de casa sem remédio na bolsa. E ela me contou que ela tem remédio na bolsa, no escritório, no carro, para todo lado. Ela não pode ficar sem remédio de medo que ela tem de ter uma dor de cabeça e ficar inapta para aquilo que ela tem o objetivo de fazer naquele momento. Já o Leandro, ele gostava de ler, mas ele falou, não, eu vou ser comerciante, porque imagina se eu faço direito que eu vou ler mais. Né? Ele tentou evitar isso, olha só, estratégia do adulto, que a criança não pode fazer, né, gente? Nós que temos filhos que têm dor de cabeça, sobrecarga sensorial, a gente sabe disso. E aí, o que o Leandro fez? Ele optava pelo comércio, então ele trabalhava com material de construção e ele acabava delegando muita coisa para terceiros. Por quê? Porque ele era bom
na parte de comércio, ele era bom no relacionamento com os clientes, mas a parte de contrato, essas coisas todas, ele delegava para funcionário dele, inclusive a parte de contabilidade. E às vezes ele falava, doutor, eu inclusive saía mais cedo, porque a dor de cabeça ficava forte demais. Às vezes era dia de descarregar a mercadoria na empresa, eu ia embora por causa do barulho, daquele movimento, daquele negócio de passar com caixa colorida, com não sei o que, aquilo já me deixava, eu vinha a minha dor de cabeça e ia embora para casa. Tudo que eu queria era ir para casa, ficar no escuro, tomar remédio. E aí eu comecei, tomava Novalgina, depois eu fui para Ibuprofeno, depois eu fui para Tilex e depois eu comecei a tomar remédio que os neurologistas me receitavam. Mesmo assim, toda semana eu tinha e parecia que a medicação, mesmo que eu tomasse, não adiantava nada. Eu tomava, melhorava, voltava de novo, toda semana lá estava eu. E olha o que ele me disse, gente. O pior é que quando eu chegava em casa, eu ficava nervoso com as crianças, porque elas faziam barulho. Não podia ligar a televisão e às vezes até o barulho da colher no prato no jantar me irritava. E olha que eu escutava de dentro do quarto, trancado, no escuro, onde eu estava. E aí, doutora, eu saía, batia neles, minha mulher me xingava, era um inferno. E aí ele me contou, a gente fez o tratamento, nós descobrimos aonde ele tinha uma hipersensibilidade sensorial visual, ele começou a usar os filtros e ele me contou que quando ele começou a usar, ele foi melhorando e de repente ele estava lendo com a maior naturalidade e cada dia mais. E aí ele naturalmente começou a olhar tudo. Ele começou a olhar os contratos, as notas fiscais, a contabilidade dele. E adivinha o que ele descobriu, gente? Que muitos dos acordos que ele fechava verbalmente, porque ele era muito bom na interação pessoal, tinham sido registrados de uma maneira distorcida. Os registros contábeis estavam incorretos. E ele me disse o seguinte, olha, doutora, eu fui passado para trás muitas vezes, muito. Porque ele não lia, não conseguia fazer a anotação. Né? Ele não conseguia acompanhar as anotações. E ele, olha o que mais que ele me disse, eu até escrevi para contar para vocês, eu poderia ter dado 10 voltas ao redor do mundo, viajando no luxo, com o dinheiro que eu perdi. Então, gente, eu achei assim, super ilustrativo do que significa a perda de visual que esses pacientes têm. Uma pessoa que tem que fazer muitas anotações, se ele não conseguir. Então, o que vem? Você tem o desconforto visual, agravava quando ele tentava ler, etc. Própria iluminação, movimento, isso tudo tem a ver com esforço visual prolongado. Ele tinha dor de cabeça, né? E aí ele deixou de fazer a coisa mais importante que a gente não sobrevive hoje sem, que é ler. Ler, inclusive, a própria contabilidade dele. Então, ele tinha uma loja de material, ele era muito bem sucedido como comerciante, mas a parte escrita dele, toda de leitura, estava prejudicada. Agora, olha a história da Cláudia. Márcia, só... Comenta alguma coisa se você quiser. Posso? Pode. Fala pouco, porque eu quero contar caso. Fala. É legal no prontuário as anotações. Porque senão eu ia contar um caso só, gente, ia demorar 1 hora. Porque isso machuca. A gente fica assim, realmente assim, sensibilizado, sabe? Então eu fiz um resuminho, só falta 1,5 página, tá? Uma página inteira. Eu não gostei porque você está trazendo com detalhe e aí permite uma melhor compreensão das pessoas, né? Deixa que eu me vingo no final. Né? Então não pode falar mais um pouquinho? Não, eu tenho que fazer um arremate, porque eu ia falar sobre fotofobia, mas eu falo no final depois que você fala. Eu acho que você pode, porque todos os casos, a cefaleia e a fotofobia estão muito juntos. Em nosso paciente, gente, nós fizemos uma pesquisa, 89% dos meus pacientes têm cefaleia com fotofobia junto. Mas tá gostoso, continua contando a história e depois eu faço o arremate. Muito obrigada, você está deixando, tá? Vou fazer essa concessão. Gente, olha só, vou contar, eu falei que eu ia contar da Cláudia, que é engenheira também. A Cláudia tem 46 anos, tá? Então, a Cláudia,
olha só, além da dor de cabeça, ela também tinha dificuldades com a visão periférica dela. Porque tudo isso, meus pacientes todos vêm aqui, porque eles têm fotofobia, eles têm sim, essa sensibilidade, dependendo da luminância do ambiente, eles ficam desconfortáveis. Nós já contamos isso nas outras bate-papos que nós já batemos com vocês. Então, olha a Cláudia, o que ela me contou. Ela fez... A Cláudia tem quantos anos? A Cláudia tem 46 anos, ela é engenheira elétrica. Tá. E ela me contou que eles fizeram uma bela reforma na casa dela e ampliaram a parte de lazer que ficava no quintal. Colocaram piscina, churrasqueira, sauna, sabe? A piscina tinha assim uma cascata. Olha, parece que o lugar ficou maravilhoso. E fizeram aquela... o problema que aconteceu é que no dia da inauguração da reforma, que pegou toda a área de trás da casa, que tinha quintal e tudo, ela descobriu que o simples fato dela estar lá, gente, na área de lazer que ela tinha reformado junto com o marido, tá naquele lugar tão lindo, ela tinha dor de cabeça. E a dor de cabeça era tão forte que era intolerável. Ou seja, ela era uma chata, então, né? Ela vai inaugurar, ela não aguentou ficar lá. E ela falou assim pra mim, doutora Márcia, eu olhei assim em volta, e eu vi que além de estar com dor de cabeça, eu comecei a ter náusea, tontura. Que vem sempre junto, né? Ela se medicou, e mesmo assim, gente, o máximo que ela conseguiu ficar foi olhando a festa de dentro da casa dela. Olha que frustração. E ela me disse o seguinte, olha só, gente, as paredes brancas azulejadas, o reflexo da água da piscina, o chão de pedras brancas que eu escolhi uma a uma, o branco do muro totalmente descoberto porque o jardim estava em formação, tudo aquilo era agressivo e aumentava o meu desconforto como se fosse um espelho refletindo o sol. Entendido, gente? Tremenda hipersensibilidade, né? E a frustração dela de não poder ir no quintal, que ela tinha arrumado tudo. E lembra que eu falei da visão periférica dela? Ela bateu o carro várias vezes na lateral, porque quando você tem essa dificuldade na visão periférica, a gente já explicou, ela aproximava demais do outro carro para fazer manobra, para encostar no portão, nas pilastras, no meio-fio. Então, gente, é uma dureza esse tipo de situação, né? Ela era uma desastrada. Ela era uma desastrada, apesar de ser uma brilhante engenheira, chefona e tudo, tá? Então, gente, vocês veem, e eu quero deixar isso muito claro, essa dor de cabeça, esse desconforto, não tem nada a ver com inteligência, mas dá uma sabotada enorme na gente. E ela certamente já tinha o grau corrigido, já usava óculos, isso não era o problema. O problema é a hipersensibilidade hipersensibilidade. A sobrecarga sensorial. E ela tem usado os filtros, assim, ela já tá no terceiro filtro agora, sabe? Terceiro. E por que a gente fala em terceiro filtro? Porque às vezes eles mudam muito de uma... Às vezes naquela a gente faz a intervenção e essa revisão nós vemos se ele, como que ele estava e como que ele ficou. A gente testa a tolerância com a visão natural, com a visão artificial, LED, fluorescente, tudo. Então, por quê? Porque a nossa vida é assim, né, gente? E eu quero saber se ele tá podendo fazer tudo que ele quer, porque ninguém merece ter uma dor de cabeça, seja no escritório, seja na sala de aula. Não dá. A gente quer ter conforto visual. E a gente não pode ter dor de cabeça, pelo amor de Deus. Você já pensou? Você escolhe. Imagina que você tem de ir numa festa de noite. Você tem que trabalhar no escritório o dia inteiro. Ou você vai naquele dia fazer prova. Você tem uma prova de manhã, outra de tarde, na faculdade. E aí, gente, de noite, a hora que você chega em casa, você fala, não, essa dor de cabeça não vai me deixar ir na festa. Você comprou roupa, fez vestido, fez tudo. Não, pelo amor de Deus, não dá. Então, isso acontece muito e é uma frustração enorme. Então, eu acho que esses casos, eu me coloco muito no lugar dos pacientes, sabe? Então, esse tipo de cefaleia relacionada com o desconforto visual progressivo é dureza. Posso contar outro caso? Você me dá licença? Vou contar o caso da Rafa. Só mais um, tá? Tá bom. O caso da Rafaela, gente. Agora eu vou contar o caso de uma criança de 9 anos para vocês. Ela estuda numa escola bilíngue, gente. Olha só, ela tem dor de cabeça todos os dias.
Imagina uma criança de 9 anos com dor de cabeça todos os dias. Ou seja, 9 anos, o que está acontecendo? Pais e mães, elas estão lendo, né? Elas teoricamente falando, já foram alfabetizadas, estão lendo para aprender. Então, imagina uma escola bilíngue ainda, né? O esforço fonológico, a linguagem dela, e ela tem de ler, inclusive, em 2 línguas e tudo, e ela tá ali, coitadinha da Rafa. Então, o que ela conta? Que ela não consegue prestar atenção por muito tempo na escola. Eu falei, mas o que acontece, Rafa? Ela falou assim, além da dor de cabeça, as letras começam a embaralhar. E tudo vai ficando confuso. Começa a dar uma dor assim na minha barriga, de enjoo provavelmente, né? E eu começo a ver as linhas brancas mais do que as palavras. Depois, eu só sinto a cabeça doendo cada vez mais forte e aí eu não sei mais o que eu estou fazendo. Eu abaixo a cabeça e quero dormir. E peço para ir na enfermaria. Todo mundo já me conhece por causa das dores de cabeça. Gente, olha o que ela me contou. E até arranjaram um cantinho para eu ficar. Junto com as crianças da pré-escola, que tem horário de descanso à tarde. Ela ganhou um cantinho para ela dar uma descansada junto com as crianças do pré, por causa do mal-estar que ela tem. Às vezes eu fico ruim demais e a minha mãe vem me buscar antes. Tem remédio que me fazia mais mal que bem. Eu ficava muito avoada, errava até a porta na hora de ir embora para a sala, trombava nas carteiras. Uma vez bati meu nariz na maçaneta. A minha mãe, olha ela para mim, me fez parar de comer iogurte Danoninho, que eu adoro. Perguntou se eu gostava de Danoninho, eu falei que eu também gosto. Pão, ela não podia comer pão, ela não comia pão de doce. E até bombom de chocolate. E a minha dor de cabeça acontecia todo dia. A minha mãe me deu remédio para o estômago. Eu fui no médico de garganta, no médico da alergia, e depois eu fiz um exame horrível, aquele do tubo que não podia se mexer. Provavelmente, o que era o tubo? Provavelmente ela fez uma ressonância magnética, ela fez uma tomografia, porque eles começaram a ver, naturalmente, isso devia estar na mão de um neuropediatra, e eles queriam ver alguma razão, né? Alguma razão para essas queixas dela. Eu falei, mãe, já chega. Eu fico com a dor de cabeça mesmo. Eu não vou contar mais para você e para o papai. Ela não aguentava mais essa propedêutica que eles estavam fazendo diante do desconforto dela. Tá? Então, gente, esse é o caso da Rafaela. Tá? E, para terminar, mais um caso, que é o caso da Viviane, de 36 anos, que queixava muita dor de cabeça, incômodo com a claridade, que só conseguiu estudar até o ensino médio porque ela não acompanhava a turma, reprovava, perdia na leitura e para ela escrever, ela precisava pensar e falar. Cálculo só se fosse na calculadora, porque ela não memorava bem. Nós identificamos a área de hipersensibilidade que ela tinha. Ela colocou o filtro, nós vamos falar sobre o tratamento daqui a pouquinho, mas eu queria antes que vocês vissem, gente, o contexto pode impactar. E ela me contando agora, a Viviane é de lá de Maringá, e a Viviane fala, agora eu fico na confecção até tarde, não tenho dor de cabeça, ainda vou à igreja, onde o ambiente é muito claro, sem me sentir esgotada e sem as dores de cabeça. Sinto-me bem, a autoestima melhorou, ficou menos ansiosa e irritada. Isso foi o marido dela que me falou, tá? E o último caso, só mais um, tá? É de uma advogada de 30 anos que teve, esse caso eu deixei pro fim, gente, porque tem muito a ver com o nosso momento agora, tá? É o último caso, prometo. A Débora, gente, sempre teve dores de cabeça, era muito estabanada, cefaleias eram atribuídas ao fato dela ser ansiosa. Ela falou pra mim, o paracetamol pra ela era 1, 2, 3, 4, 5 vezes
que ela tomava remédio sem parar. Eu falava, mas você não pode tomar tanto remédio. Eu tomei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não conseguia ver filme 3D. E aí, ela fez, inclusive, acompanhamento com ortopedista por 6 meses. E disseram que ela tinha estabilizado. Mesmo assim, quer dizer, você vê, gente, a gente tomou cuidado também com a parte ortóptica, que é super importante, porque insuficiência de convergência, tudo também pode dar o desconforto na leitura e dar dor de cabeça. Tem que ser excluído, né? Tudo isso é excluído nos nossos pacientes aqui. Tudo isso é excluído antes da gente colocar os filtros, porque esse pode ser o tratamento Mas você inicial. fazer o diagnóstico de uma carga de sobrecarga sensorial. Exatamente. Então, gente, como ela continuou mal, continuava com enjoo, dor de cabeça, lacrimejamento, não conseguia dirigir porque ela ficava insegura, ela veio para fazer o tratamento com a gente. Inclusive, ela foi encaminhada pela ortopedista dela, que é do Rio. E aí, gente, na hora que a gente estava fazendo exames, ela sentiu tão mal que nós tivemos de dar medicação, esperar ela melhorar para continuar os exames, porque realmente era um caso muito sério. E ela me contou o seguinte, que ela piorou muito esse histórico de dor de cabeça quando ela começou a estudar para concurso, porque ela ficava muitas horas no computador. Eu tenho muito paciente assim, porque a carga de estudo começa a aumentar muito. A carga de estudo, gente, vai para 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18 horas por dia a pessoa estudando. E aí começou a ter uma piora expressiva da cefaleia. Quando ela fazia a prova, ela ficava tão cansada e lenta que às vezes ela não terminava. Teve prova que ela não conseguia chegar nem 50% da prova antes dela ter um colapso de exaustão que ela não conseguia mais nada. Ela foi no oftalmologista no Rio, o oftalmologista, pensando que era óculos de descanso, o oftalmologista viu que era além do óculos de descanso, porque ele prescreveu e mesmo assim ela permaneceu naquele quadro e aí ela veio para o hospital de óculos. E para terminar, olha só, gente, essa paciente, ela melhorou demais, tá? No primeiro controle anual que ela fez, ela tinha melhorado 200% na fluência dela. Ela passou de 182 palavras por minuto para 316. Depois da leitura... Isso é medido pelo eye tracker, Isso né? é medido por aparelhos que a gente tem de eye tracker, que são aparelhos que controlam por sensores infravermelhos a oculomotricidade, que a gente mexe o olho 400, 600 vezes por minuto. É muito rápido. Então a gente tem toda uma tecnologia aqui, bem pesada, para a gente acompanhar, porque médico, você sabe, né, gente? Ainda mais oftalmologista. É -1, -6, 180. A gente gosta tudo medido, tudo em número. É muito importante isso. É uma ciência exata para nós. E aí a compreensão dela foi para 80%, quer dizer, de 60% para 80% de compreensão, e ela parou de ter crise de cefaleia. E aí, olha, o ponto que eu queria chegar, viu? Vou passar para você daqui a pouquinho. Que era o seguinte, gente. Ela ligou agora dia 22 de maio, por isso que eu peguei o caso dela, informando que pelo uso excessivo do computador, pelas aulas online, ela começou a se sentir indisposta, ter náusea e dor de cabeça e marcou um retorno, tá? Marcou um retorno, ela vai ver se é o filtro antigo que era melhor e tudo, porque provavelmente ela vai precisar de um reajuste, porque aulas online aumentou de novo a sobrecarga dela e ela então viu que ela voltou começando com a sintomatologia, ou seja, diretamente relacionada ao esforço visual, né? E agora, nesse período agora, nós estamos tendo crianças e adultos com uma sobrecarga sensorial imensa por causa das aulas em EAD, computador o tempo todo e tudo, porque é a realidade dessa situação que a gente está vivendo agora para acompanhar o período letivo, trabalho e tudo que as pessoas estão fazendo em casa, home office e tudo. Com a palavra, o professor doutor Ricardo Guimarães. Isso é gozação, né? Não, você é professor doutor mesmo? Não, tudo bem, mas sua maneira de passar aqui para mim tá parecendo gozação, vocês não acham, não? Gente, 42 anos de casado, eu tenho esse direito, não tem? Tem. Bom, então, você tocou num ponto interessante, Márcia, que é a sobrecarga sensorial de quem está no isolamento hoje. E que, evidentemente, está com uma sobrecarga de trabalho no computador muito grande. Lembrando que os nossos pacientes que têm uma sobrecarga sensorial têm uma hipersensibilidade exatamente à iluminação que vem de tela de computador e de LED. Então, você imagina essas pessoas que já estão num trabalho
de isolamento e de sobrecarga, como é que isso contribui para um desajuste mental. E eu conversava com o prefeito da nossa cidade agora em Lagoa Santa, e ele e o secretário de saúde, eles já estão fazendo uma previsão de, terminado o isolamento, eles vão ter uma grande demanda por atendimento psiquiátrico, porque ele já está observando que há o número de pacientes que já identificados com desajustes psíquicos, psicológicos. Então ele nos pediu lá na Faculdade de Medicina que são em isolamento, né? Inclusive a gente tem visto isso, que inclusive entre as screeners, que são várias, que são psicólogas, psicopedagogas, são fonoaudiólogas, elas têm feito um esforço muito grande de cobrir esse tipo de apoio também. É super legal. Inclusive, às vezes, de uma forma assim, pro bono, etc., para ajudar todo mundo. Legal, viu, gente? Eu adoro vocês são top mesmo, porque a gente sente na pele, né? Que a gente passa. O papel das screeners ela é muito importante, porque colocados em vários, colocado em vários, em todo o território nacional, você tem alguém sempre próximo que possa te orientar. Porque é importante dizer para vocês que, como oftalmologista, eu sempre fiz um diagnóstico de condições oculares, mas usando como referencial a tabela de Snellen, que é aquela tabela de letrinha que você usa para dizer se a pessoa enxerga bem ou não. Evidentemente, ela nos dá uma indicação da resolução espacial da pessoa, mas ela não mostra se a pessoa tem uma sobrecarga sensorial. Para vocês que estão habituados a trabalhar aí com QI, por exemplo, e os diversos tipos de inteligência, eu vou fazer uma comparação. Antigamente a gente media a inteligência das pessoas só pelo QI. Até que um trabalho mais, aí há cerca de 10 anos, nós começamos, eu esqueci o nome do autor, ele começa a conceituar a inteligência por diversos tipos de inteligência. Inteligência emocional, a inteligência espacial, são vários ou não. Então nós temos, com a visão é a mesma coisa, não é só um critério para você dizer se uma pessoa vê bem ou não. Visão boa, eu determino se ela é uma boa visão espacial fazendo o teste da letrinha, mas outros tipos de processamento visual vão mostrar se esse processamento está completo. O que eu queria falar naquela parte inicial, Márcia, é que nós inicialmente dirigimos o nosso trabalho, não foi para enxaqueca e cefaleia, porque como oftalmologista eu tendo a levar isso para astigmatismo, o grau não está corrigido, insuficiência de convergência, mas depois com o tempo a gente começou a ver que as pessoas que queixavam de fotofobia, a partir da descoberta do IPSGC em 2002, a gente começa a fazer um diagnóstico já relacionado com outras causas. O que é importante dizer para vocês? Você sabe o que é IPSGC, gente? Provavelmente você explica um pouquinho isso aí. O IPSGC é o novo fotorreceptor da retina, que foi descoberto, foi publicada, a primeira publicação foi em 2002, e esse fotorreceptor, ele faz o registro da luminosidade ambiente e ele ajusta a sua visão para você ver bem no claro e bem no escuro, é ele que faz esse ajuste. Então, as pessoas que têm um problema nesse fotorreceptor especificamente, elas vão se queixar de ver mal no escuro, porque está muito escuro, e no claro ela vai ter uma fotofobia. A fotofobia, hoje, a tendência as novas teorias que explicam a fotofobia é porque esse fotorreceptor está hiperexcitado e ele também já se demonstrou em trabalhos, quando você utiliza um comprimento de onda específico dele, ele dói. Existe um comprimento de onda da faixa dele que você não vê a luz, porque ela está numa faixa aí de 460 a 490 nanômetros. Então, quando você usa seletivamente esse comprimento de onda, a pessoa se queixa de dor. Então, nós temos hoje uma teoria para explicar fotofobia
pelo distúrbio do IPRGC. E o que nós temos que fazer? Identificar aqueles comprimentos de onda que estão relacionados diretamente com aquele fotorreceptor e outros associados, que normalmente não é um só. Se fosse, seria fácil de fazer o tratamento, bastava você bloquear esse comprimento de onda e com isso você suprime a fotofobia dos casos. O tratamento é altamente eficaz e certamente muito menos agressivo do que o uso de medicamentos, que eu estou vendo aqui várias pessoas comentando que quando ela usa o medicamento, ela fica inapta para o trabalho, porque vem um embotamento, aquela coisa que você fica obnubilado, parecendo que você está de ressaca, não consegue desenvolver esse trabalho. Então, o trabalho com IPRGC, o trabalho com fotofobia, acabou nos aproximando indiretamente de várias outras condições, entre elas a cefaleia, entre elas a enxaqueca e, inclusive, o autismo e outros casos de distúrbio mental que nós estamos agora começando a trabalhar com eles. Ainda é uma experiência muito incipiente, mas nós sabemos que corrigindo a fotofobia dessas pessoas, o quadro mental delas melhora, mesmo quando nós estamos na presença de distúrbios mentais. É muito interessante. Para mim, como oftalmologista, é super gratificante e emocionalmente e profissionalmente enriquecedor você saber que você pode ajudar essas pessoas que, de outra maneira, elas estão indo com 1000 exames, com 1000 tratamentos e sem conseguir uma abordagem definitiva e eficaz para a condição dela. Esse é o comentário que eu queria fazer em relação à fotofobia inicialmente. Porque a nossa preocupação é o seguinte, realmente esse tema, eu assino algumas revistas, a gente acaba até lendo muito em neurologia, né? A gente lê muita coisa, e psiquiatria. Atualmente eu tenho lido muitas revistas. No JAMA eu leio todo de psiquiatria e neurologia. Não, e tem aquela Frontiers também, que tem tudo de top, excelente. Gente, quase todo dia na Frontiers tem alguma coisa falando de novidade, de discussão. Cefaleia é uma coisa tão difícil, mas tão difícil, tá? Que nós temos na neurologia uma subespecialidade que chama cefaliatria, para estudar cefaleias migrâneas, né, ou enxaquecas, de tão complexo que é. Porque a gente tem que excluir muitos e muitos fatores. Mas, gente, vira essas histórias dessas crianças aqui e imagina, por exemplo, que eu estava contando, aquela garotinha de 9 anos, tomando remédio, dela falar que ela fica voada e tromba nas coisas depois da medicação. Eu sei a medicação, não vou falar nome de remédio aqui, não é isso para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para mostrar para vocês que pode ter uma solução não invasiva e essa solução é uma das opções. Mas olha só, imagina uma criança que começa, e eu tenho muito caso aqui, que começou a tomar remédio para enxaqueca, porque elas têm enxaqueca, elas têm náusea, a mãe tem que buscá-las na escola, e isso não é raro, gente, hoje em dia, por causa dessa poluição visual que a gente tem aí em escola. Hoje os colégios estão achando que é vantagem dar uma carga excessiva de exposição digital para as crianças. Tem colégio que você vai usar o tablet o dia inteiro, você é obrigado a receber em casa todos os seus deveres acessados por internet, são meios digitais. O corpo humano, ele não foi feito para essa realidade de hoje. Por isso é que, apesar da nossa inteligência ficar intacta, a qualidade de vida e desempenho cai muito. E o que eu queria chamar a atenção é que uma criança de 9, 10 anos que começa a tomar umas gotinhas de Novalgina, ela vai aumentar essa carga de medicamento. Fazer no vestibular, num curso ou numa pós-graduação. Imaginem, gente, os quilos de medicação que eles já tomaram. E se a gente tiver como propor uma coisa que atenue essa sobrecarga, que essa criança não precise pelo menos usar medicação nessa dose, com a palavra, desculpe a palavra, cavalar, que muitas vezes ela foi obrigada a ingerir ao longo de muitos anos, a gente está prevenindo uma coisa que nos Estados Unidos tem sido um problema muito sério. Sabe o que é, gente? A pessoa vai ficando praticamente viciada em analgésico, porque ela tem que tomar o tempo todo analgésico. Isso acontece aqui no
Brasil, mas não está sendo denunciado aqui. Lá se tornou um problema de saúde pública. Lá, inclusive, tem gente querendo... E ele é a porta de entrada para drogas maiores. Né? Então, gente, isso imagine, então eu acho bacana, porque tem muito neuropediatra que já tem essa visão, né? Porque nós médicos tem uma coisa muito interessante que fala assim, sobretudo, não faça mal. Então, está no nosso código de ética. Está no código de ética médica. E outra coisa importante também, que eu acho assim muito legal, é que nós temos também obrigação de estar atualizados. É obrigação do médico, pelo código de ética médico, se atualizar em tudo. Se atualizar, inclusive, sobre o fotorreceptor, que muitos colegas ignoram, tanto da área da oftalmologia quanto da área da neurologia e da psiquiatria. Porque é melhor, gente, tentar primeiro isso que é não invasivo, que é o que é o tratamento. Deixa eu só falar isso aqui, eu passo para você. Que é o seguinte, a gente seleciona, gente, qual é aquela frequência eletromagnética, qual é a cor, porque cor é uma frequência eletromagnética, que a pessoa se sente calma, confortável, aquela dor, aquele desconforto é eliminado. A pessoa informa isso. Isso é seletivo. Cada pessoa tem o seu. E a gente pode colocar isso num óculos. Num óculos que pode ter grau ou pode não ter grau. E você coloca. E a pessoa colocou isso aqui, é como se eu estivesse colocando um escudo do Capitão América aqui, para ele não ser mais atingido pelo fogo do inimigo, entenderam? Então tirou o óculos, guardou, não fez nada, gente, não invadiu o corpo humano. E ele teve a proteção que ele precisava. Isso é tão bom que a criança esquece, ela dorme com óculos, né? Desculpe, Ricardo, deixa eu deixar você falar um pouquinho, fala. Não, nada, não queria falar nada, não. Não? Ai, gente, desculpe. Vocês entenderam? Então, eu acho assim, eu queria colocar essas coisas porque é muito sério. E, às vezes, as mães mesmo, elas ficam preocupadas com essas medicações. Porque, inclusive, vocês imaginam uma criança que, além de ter dor de cabeça, ela tem a dificuldade na leitura. Ela tem um déficit de atenção. Ela tem um TDAH. Ela tem um TEA. Ela tem alguma outra coisa que também vai entrar junto e prejudicá-la na hora da escola, na hora do comportamental dela e tudo. Então, ela já vai ter, muitas vezes, de lidar com outras propostas medicamentosas que seriam associadas. Então, uma coisa ceda, a outra coisa tem que te manter ativado, prestar atenção. Depois chega de noite, dependendo da medicação que você tomou, você tem que tomar um sedativo, senão você não dorme. A criança tem horário para dormir, tem horário para tudo. Então, que tal, gente, a gente colocar alguma coisa de uma forma não invasiva do que a gente ficar dando medicamento, às vezes, em excesso para a criança, sem ter certeza que aquilo ajuda. Então, essa que é a nossa proposta, né? Uma proposta de uma atuação em cefaleia não invasiva. Ela, para ser prescrita aqui por nós, a gente faz um protocolo. É um protocolo que, inclusive, a parte da oculomotricidade e a informação de luz, diversos ambientes, a pessoa tem que informar se ela está mais confortável, se ela está mais tranquila, se ela está, a visibilidade, o conforto dela é maior. E se isso for sim, aí a gente prescreve. Por isso que a nossa incidência de satisfação com o tratamento é muito grande, eu acho, sabe? Por não ser invasivo, né? Você estava falando sobre o fotorreceptor, que se chama fotorreceptor intrínseco das células ganglionares. Por isso que chama intrinsic photo. Ainda do pessoal ter já essa informação, esse trabalho já foi publicado, inclusive, no Jornal da Academia Americana de Neurologia, em 2017. Um artigo intenso e correlacionando o IPRGC, esse fotorreceptor, não apenas com enxaqueca e cefaleia, mas inclusive com glaucoma e distúrbio do sono também. Aliás, interessante é que as pessoas que têm o distúrbio sensorial, elas dormem mal, elas têm um péssimo ciclo circadiano, ou seja, dormir na hora certa, acordar, elas se queixam também de insônia com frequência. Os pacientes de glaucoma, a grande maioria se queixa de déficit de sono. Então, nós estamos aprendendo muito com
com esses fotorreceptores, sabendo como ele impacta a nossa vida, até mesmo na parte, não apenas da secreção do hormonal, mas e na secreção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono, mas também em outras partes da nossa fisiologia, né? Era mais para lembrar isso. Quer dizer, hoje não há mais como você ignorar, porque já são de 2012 para hoje, já são 18 anos da descoberta. A gente considera que o ciclo entre a descoberta de alguma coisa no laboratório e a aplicação clínica em medicina é de cerca de 25 anos. Ou seja, você descobriu, aí você vai ter alguns médicos que vão saber colocar isso inicialmente na clínica e depois essa proporção vai aumentando até que aos 25 anos você considera que o ciclo está completo. Mas a gente tem a faculdade de medicina e Márcia e Juliana que dá o curso de oftalmologia. Hoje todos os alunos formados na nossa escola, e nós estamos agora nos juntando a um grupo maior, vamos ter 6 escolas de medicina, e esses novos alunos todos já vão sair com essa formação, eles já vão saber sobre o IPRGC e o seu impacto, né, na vida. Você dá isso no curso? Já dei, inclusive, algum aluno meu que estiver assistindo vai saber que, inclusive, tem até uma pesquisa para fazer sobre os impactos do IPRGC na psiquiatria, na neurologia, na clínica médica, na endocrinologia, na pediatria, na aprendizagem, né? Eles têm que falar isso tudo para fazer todas essas correlações, porque a neurociência da visão está trazendo isso para nós. Eu falo que isso é a oftalmologia do século XXI, que a gente não pode. E o que é bonito nesse trabalho também, gente, que eu queria aqui falar, é que esses pacientes que eu tenho ajudado, eu agradeço muito as screeners, que elas fazem esse rastreamento. Elas são aquelas pessoas, aqueles anjos da guarda que fazem essa ponte. Que vem aquela criança, que observa, que comenta, uma mãe comenta com a outra, que comenta com a psicóloga, tá? Então isso é muito bom. E mais ainda, nós temos mais uns anjos da guarda que estão conosco agora, que são os colegas médicos, né, tá? Que têm se envolvido nesse trabalho. Nós já temos um grupo de médicos, inclusive em vários estados do Brasil, que têm se interessado por estudar a neurociência da visão, que tem se interessado por conhecer mais neurovisão, né? Tem a Ívia, tem o pessoal lá de Santa Catarina, olha, gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, pessoal lá de cima do Piauí, de Fortaleza, de Salvador, do Rio. Então nós temos colegas assim maravilhosos em Brasília que estão se interessando por isso. Está no site, né? Está no nosso site. Então essa rede do bem, né? Eu lembrei disso porque um menininho falou assim para mim: doutora Márcia, esse filtro é o filtro do bem. E essas coisas são maravilhosas. Cada reunião que a gente tem com essas famílias, né? E é muito interessante porque às vezes eles colocam o filtro e começam a ler mais rápido. E às vezes eles viram para a mãe e falam assim: viu, mãe, a culpa não era minha. Agora você me pede desculpa. Porque às vezes a gente fica, como a criança é muito esperta e inteligente, o que a gente faz? A gente fica achando que ele está malandrando. Mas não é, gente. A sobrecarga sensorial sabota a sua leitura, sabota a sua qualidade de contraste na leitura e tudo. E aí fica essa dificuldade. Então é importante saber por que você tem a dor de cabeça. A dor de cabeça, quando ela está relacionada à visão, ela é aquela dor de cabeça que acontece depois de um esforço visual prolongado. É quando ele está lendo por mais tempo. É entre a primeira para a segunda para a terceira aula, é quando ele está no computador por 2, 3, 4 horas em seguida. Então isso é importante, porque nós temos de fazer diagnóstico diferencial. É igual a gente faz um diagnóstico diferencial em qualquer outra coisa, quando você vai no clínico geral, quando você vai em outra especialidade, você tem que ter muito cuidado para ter, então, essa exclusão e começar, gente, por aquilo que é primum non nocere, ou seja, sobretudo não faça mal.
Então, antes, às vezes, da gente prescrever uma medicação controlada, que precisa, às vezes, de um receituário azul, que são casos de algumas enxaquecas mais sérias, que tal começar com uma coisa não invasiva, que pode aumentar muito a qualidade dessa criança e, mais ainda, repercutir num modo mais, assim, intenso, até na forma como ele aprende, na autoestima, porque isso faz diferença para ele muito grande, né? Tem, inclusive, a gente tem gente assistindo aí, se alguém quisesse fazer alguma, né? Pode, se vocês quiserem se manifestar aí, tá? Tem várias perguntas. Tá? Vocês querem perguntar, gente? Nós falamos aí sobre o artigo e algumas pessoas perguntam sobre essa referência bibliográfica. Se o seu médico, oftalmologista, neurologista, psiquiatra ou clínico tiver interesse e quiser ter acesso a essa literatura, a gente manda com prazer. Especifique se ele quer ler em português ou se ele quer ler em inglês, e a gente manda pelo menos um artigo para ele ter acesso e entender melhor o que nós estamos falando. Fala com Marina e Marina passa isso para vocês. Você quer concluir? Não, tem alguma pergunta aí? Não dá tempo. Não dá tempo. Acho que é bom falar rápido o tratamento de começa com screen, né? Tá. Bom, então uma pergunta aqui que algumas pessoas fizeram, gente, como é que é o tratamento para síndrome de Irlen? Como é que é o tratamento para uma cefaleia relacionada a esforços visuais prolongados, ou seja, uma causa neurovisual para essa cefaleia, essa enxaqueca? Inclusive, existe até epilepsia com a fotossensibilidade, com a sobrecarga sensorial, a gente sabe disso. Então, o que a gente faz é o seguinte, o trabalho começa habitualmente com um profissional da saúde ou da educação, e esse profissional, ele faz um curso, ele é certificado, nós temos 6.000 profissionais já treinados no Brasil inteirinho, em todos os estados do Brasil, tá? Do Oiapoque ao Chuí, graças a Deus, né? E esse profissional identifica naquela criança ou naquele adulto alguma dificuldade, e essas queixas aparentes, que inclusive você vê pelo próprio quadro de desconforto visual, lacrimejamento, olho vermelho, coceira nos olhos e etc. Então, eles fazem a primeira triagem para ver se existe um estresse visual ou não. Se existe um estresse visual, ele é então quantificado e nós determinamos se tem distorção, se tem alguma outra coisa complicada que tenha de ser excluída. E se for, por exemplo, se for uma psicóloga, a psicóloga vai acompanhar com os exames dela. Se for um neurologista, com a parte neurológica. Se for um ortoptista, com a avaliação ortóptica. Se for o pediatra, ele vai ver se tem alguma coisa também, o neuro, etc. Então, faz essa parte. Depois que essa triagem é feita, e confirma-se que existe alguma dificuldade na parte do processamento visual e oftalmológico, essa criança ou esse adulto vem aqui no Hospital de Olhos, procura então, e nós fazemos uma consulta oftalmológica de rotina tradicional, onde são excluídos ou avaliados ou buscados ou pesquisados, né, algumas patologias oculares, para ver tudo que tem no olho, para ver se tem o quê? Afastar um astigmatismo, afastar qualquer outro problema que justifique aquela fotofobia, porque inclusive isso pode aparecer em pessoas que fizeram a cirurgia de catarata e depois com o implante da lente intraocular. Nós temos vários casos assim, que é muito comum. Com lente multifocal. Isso, então aquela fotossensibilidade com a lente multifocal, etc. Então a gente olha tudo da parte oftalmológica, faz vários exames oftalmológicos, tá? A gente olha a parte ortótica, a gente olha fundo de olho, olha pressão intraocular. Se tiver qualquer dúvida, nós temos uma equipe aqui que vai olhar a parte neurooftalmológica, a parte oftalmopediátrica, tudo.
no paciente, vai fazer o check-up de retina, né? Doutora Juliana, por exemplo, Guimarães, que também faz a parte de retina, doutora Elke, elas vão ouvir esses pacientes, o doutor Vinícius. Então, cada departamento exclui tudo que tem lá e com isso resolvido, o paciente vem então e passa pelo departamento de neurovisão, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos 2 fonoaudiólogas, nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeutas, nós temos, então, uma série de profissionais voltados para fazer essa ponte da parte da postura, do equilíbrio, da parte motora, da parte auditiva, etc. Nós examinamos todos os pacientes, todos os exames que a pessoa traz e com esse